Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E hoje eu vim fazer um vídeo um pouquinho diferente, porque eu não vim falar de um filme em específico, mas sim de uma série que eu fiquei completamente fissurada, que é Sex and the City. Eu gostei tanto da série que eu senti a necessidade de trazer ela pra cá, porque tinha muitas coisas que eu queria comentar sobre ela, e isso não caberia em um vídeo no Instagram, então eu falei, não, vou fazer um vídeo pro YouTube realmente, pra poder falar de tudo que eu achei da série. E, enfim, lá vamos nós. Sex and the City é uma série criada por Darren Star, que também é responsável pela série Emily em Paris, e ela foi ao ar dos anos de 1998 até 2004. A série tem como base o livro de mesmo nome escrito por Candace Bushnell e acompanha a vida de 4 amigas, Carrie Bradshaw, Miranda Hobbs, Charlotte York e Samantha Jones, que vivem em Nova York e lidam com suas vidas profissionais e amorosas. Inclusive, muitos dos episódios da série foram inspirados em eventos reais que aconteceram com a Bushnell e também com as pessoas dentro da série. Minha vontade de assistir Sex and the City veio, na verdade, pelo fato dela ter sido disponibilizada na Netflix. Não exatamente ela ter sido disponibilizada na Netflix, mas as consequências que isso gerou. Porque no Twitter só se falava de Sex and the City, e era Carrie, e era Miranda, e era Mr. Big, e eu simplesmente precisava saber quem eram aquelas pessoas, eu queria rir das piadas, eu queria fazer parte ali daquele grupo que tava só comentando sobre Sex and the City. Então, por conta disso, eu resolvi começar a assistir a série. E eu vou ser bem sincera, no começo eu demorei um pouquinho pra engajar, assim, tanto que nos primeiros 4, 5 episódios eu lembro que eu pensei, putz, eu acho que essa série não é tudo isso que todo mundo tá falando, não tô curtindo muito, eu acho que ela não é pra mim, mas aí, cara, acho que chegou no 6º episódio, assim, eu tava completamente presa naquela história e eu fiquei vivendo e respirando Sex and the City por exatos 2 meses. Apesar de Sex and the City nascer numa época em que séries com amigos vivendo a vida em Nova York já estavam em alta, né, como Friends, Sex and the City foi uma série muito ousada e criativa pra época, justamente por eles abordarem questões como sexo, relacionamentos, questões femininas, carreiras e diversos outros problemas de uma forma extremamente honesta. Não só de uma forma extremamente honesta, mas também de uma forma extremamente aberta, algo que não era comum naquela época. E a série é tão honesta que é muito fácil da gente se identificar com todas as personagens ali da série, pelo menos em algum momento, né? A gente consegue se ver na esperança da Charlotte, na ambição da Samantha, no sarcasmo da Miranda e até mesmo no carisma da Carrie. Além disso, a série trouxe uma representação moderna das mulheres que não só trabalhavam, né, e eram financeiramente independentes, mas também eram muito competentes no que elas faziam e tinham muito sucesso e não dependiam de nada e nem ninguém. Durante a série, a personagem da Charlotte, em particular, tá sempre buscando formar uma família, então ela tá vindo atrás de um marido pra conseguir ter filhos, enfim, pra ter aquela versão de família tradicional. Mas ainda assim, isso em nenhum momento é ridicularizado, assim, pela série e pelas outras personagens. Era só uma coisa que ela queria, mas ao mesmo tempo isso não impedia as outras coisas, né? A carreira dela, as amizades dela, né? Era só uma vontade que ela tinha. E nesse sentido, a série me lembrou muito Adoráveis Mulheres, porque traz um retrato de várias mulheres que são muito complexas, que têm seus pontos positivos e negativos e que no caso de Adoráveis Mulheres, né, as 4 ali querem coisas completamente diferentes, né, então em Adoráveis Mulheres você tem a Maggie que quer formar uma família, você tem a Joe que quer ser uma escritora independente, aí você tem a Amy que ela quer ser pintora, mas ao mesmo tempo ela quer ter uma estabilidade financeira, mas ela também tem, de certa forma, uma esperança no amor. Aí você tem a Beth que toca música e é um pouco mais reclusa, que não pensa tanto nessas outras coisas, né? E aqui em Sex and the City, de certa forma, tem um pouco disso, né? Você tem a Charlotte que quer ter um relacionamento duradouro, quer ter uma família, e você tem a Samantha que não quer nada disso, você tem a Miranda que tá meio no entre ali das duas, que tá 100% focada na carreira, e daí você tem a Carrie que é um amor, que seja uma paixão, que seja grandioso, né, que seja um grande relacionamento, assim, e é muito legal como a série não condena nenhuma dessas personagens por querer essas coisas diferentes, né, e elas conversam entre si, se dão super bem, mesmo elas tendo visões muito diferentes, né. Eu sinto que tem muitos momentos que séries e filmes querem trazer uma representação moderna, assim, e geralmente
enquadra as mulheres em um estereótipo só, querendo ser independente e ponto. E aqui não, aqui você tem personagens muito mais desenvolvidas e complexas, enfim. Parte disso também acontece porque a série explora muito as questões femininas das personagens, né? Em principal, as decisões delas de vida, seja se elas querem ou não ter filho, o que elas querem num relacionamento, como que elas gostam de determinadas coisas, o que elas querem pra própria carreira delas, né? E é muito interessante a gente ver isso sendo... isso evoluindo, assim, ao longo do tempo, né? A própria personagem da Charlotte, eu tô falando muito dela aqui, mas eu acho ela uma personagem muito interessante porque ela quer uma família e ela não tem vergonha de admitir isso, entendeu? Mesmo que as amigas dela não pensem o mesmo, assim, e ela vai atrás daquilo que ela quer, ela tem uma carreira muito legal, ela trabalha em um não é bem um museu, né, mas um museu de arte, assim, ela lida com essas coisas, ela é uma curadora, né, de arte, enfim, é uma personagem que é extremamente tradicional, assim, e ao mesmo tempo você tem a Carrie, que é super moderna, que é super ligada com a moda moderna, né, que acaba se tornando um ícone fashion, enfim, e é muito legal a maneira como a série desenvolve essas coisas, né, justamente por mostrar esses debates que elas têm, ou com elas, ou com os relacionamentos que elas estão tendo sobre diversas questões ali da vida, seja casamento, seja filho, seja carreira, seja literalmente qualquer coisa, né? Morar junto com a pessoa, ou certos limites que você vai criar dentro do relacionamento, assim. A narrativa da série também acaba trazendo essa identificação pra gente, além das personagens serem extremamente humanas, mas também cada episódio é centrado em um tema diferente relacionado com relacionamentos. Então a gente passa o episódio inteiro com aquelas personagens se questionando sobre as coisas dos relacionamentos, sobre as decisões, sobre as consequências que aquilo vai ter na vida delas. Muitas vezes elas vão tomar decisões que a gente não vai concordar, né? Mas é muito legal acompanhar o episódio em que elas vão debatendo aquilo na cabeça delas e a gente, de certa forma, vai pensando naquela temática também. E as situações que eles trazem na série, embora algumas sejam muito exageradas, muitas delas são muito verdadeiras, né? Então, é aquele tipo de coisa que ou você ou alguém que você conhece já passou por aquele tipo de coisa ou ainda vai passar na vida. O maior problema que eu vejo dentro da série é realmente quão datada ela é. Ela simplesmente vive nos anos 90 e começo dos anos 2000 em todos os sentidos possíveis, seja no bom e também no extremo negativo aqui, que é justamente o fato de que a série tem muitos preconceitos, assim, as personagens são completamente sem noção, eles têm episódios que são bem feios, digamos assim, de se acompanhar, que eles são racistas, que eles são homofóbicos, que eles são gordofóbicos e realmente eles são todas essas coisas, assim, eles não se poupam, né? Mas é um reflexo da época, querendo ou não, né? Mas também afirmo pra vocês que não é todos os episódios que são assim, né? Apesar da série ser em momentos revolucionária e diferente, ousada, em muitos deles ela é bem retrógrada, né? Ela tem falas difíceis, enfim, mas, num geral, ela é uma série que ficou um pouco presa ali naquela época. Mas o grande acerto da série realmente foi mostrar a amizade feminina e mostrar a conexão ali que aquelas 4 personagens têm, porque ao longo da série, essas personagens tomam decisões extremamente questionáveis, que a gente fica indignado, principalmente a Carrie, a protagonista, mas as amigas também ficam indignadas. Então você, de certa forma, acaba se sentindo parte do grupo. E ele é um grupo muito interessante, porque elas têm visões de vida muito diferentes, elas discordam em muitas coisas, elas muitas vezes brigam, tem episódios que elas ficam o episódio inteiro sem se falar. Mas é isso é uma amizade verdadeira, né? E a gente sente essa veracidade, assim, assistindo a série, e a gente também, de certa forma, se sente parte daquele grupo. A gente sente como se a gente tivesse nos almoços que elas têm, nos jantares, nos cafés da manhã. A gente torce pra aquelas personagens conseguirem o que elas querem, né? Eu sempre falo da Charlotte, mas a gente tá sempre torcendo pra ela conseguir ter uma família, né? Enfim, pra Miranda conseguir resolver os problemas dentro da vida dela, enfim. E acho que a gente acaba... É uma série muito gostosa de se acompanhar, porque a gente de fato se sente parte, assim, daquele grupo. E em relação a Carrie, a série é muito corajosa de trazer uma protagonista como a Carrie, porque embora em diversos momentos ela seja carismática, divertida, extrovertida, diferentona, ela é em muitos momentos, e acho que talvez
pro final da série, muito mais do que ela é divertida, ela é arrogante, ela é egoísta, ela é extremamente egocêntrica, ela é em diversos momentos uma péssima amiga e uma péssima namorada. E eu acho que a série é muito corajosa de trazer uma protagonista dessa maneira, porque ela não só é uma pessoa extremamente humana e real ali, que a gente tá assistindo, mas também que as pessoas poderiam simplesmente abandonar por raiva da personagem, né? Eu acho que talvez na época que a série foi lançada, as pessoas não tinham talvez uma visão tão raivosa em relação a Carrie, mas o que eu vejo hoje em dia é que muitas pessoas têm essa mesma visão que eu tenho. Em determinado momento, eu não aguentava mais a Carrie, entendeu? Eu senti como se fosse uma amiga que, assim, só falava das mesmas coisas e fazia as mesmas burradas várias e várias vezes, assim. E o mais legal de tudo é que as amigas da Carrie também se sentiram assim nos momentos que eu tava me sentindo assim. Então, a gente se sente parte, assim, mas de certa forma a gente quer ela no nosso convívio, a gente quer ver o que vai acontecer na vida dela, a gente quer o bem dela, apesar dela fazer diversas cagadas, assim, ao longo da série, a gente tá ali torcendo por ela. Eu acho que essa protagonista ter tantos defeitos é um retrato muito real, de uma pessoa muito real, ao mesmo tempo que também traz um relato muito real da amizade das meninas, que às vezes elas se enchem o saco uma da outra, assim, e acontece. E também, de certa forma, é um retrato muito real dos relacionamentos, porque muitas vezes o problema do relacionamento ali não era o cara, era a Carrie. E isso acontecia muitas vezes ao longo da série. Coisa muito interessante, né, quando a gente para pra analisar as outras séries, porque em nenhum momento em Friends você não gosta da Mônica, ou da Rachel, ou da Phoebe, tipo, lógico, você tem ali uma preferida, talvez, mas em nenhum momento você fica com raiva, fica com ódio dela. Com a Carrie, você fica com raiva dela. Você fica de saco cheio, assim, da personagem. E daí, enfim, né, acho que é uma coisa muito corajosa que eles fizeram. E por falar em Carrie, eu não podia deixar de falar no Mr. Big, que eu acho que é um dos meus personagens que eu acho mais interessantes, assim, dentro da série, justamente pela construção dele. Pra começar, que em nenhum momento da série, somente na season finale, eles falam o nome do Mr. Big. Então toda a série a gente só sabe dele como Mr. Big. E até tem alguns momentos dentro da série em que ele tenta falar o nome dele, ele vai se apresentar, mas alguma coisa acontece e ele não consegue, e eu achei isso genial. Eu até acho... Eu até vi que teve umas teorias da conspiração de por que eles revelaram o nome do final, enfim, tal, blá, blá. Mas eu até acho que eles não deviam ter revelado, porque eu acho muito interessante, assim, todo o conceito do nome Mr. Big. Porque quando eles apresentam o personagem, ele é falado como tipo um Trump ali da época, que era um cara extremamente poderoso, assim, que era muito mais velho que elas ali, e ele... O ator do Mr. Big, ele tem um carisma, assim, ele tem um negócio que, de certa forma, intriga a gente e também intrigou a própria Carrie, né? Quem deu o nome do Mr. Big foi a própria autora do livro, que diz que esse nome veio porque ele é uma dessas pessoas que tem uma big personality, assim, de Nova York, né? Um daqueles caras que entra ali num restaurante, num bar, enfim, e você logo percebe a presença dele, né? Ele é um cara que é poderosão, assim, né, e é muito interessante a maneira como ele exala isso, não só pelo nome dele, mas também quando ele tá junto com a Carrie, né, sempre referindo ela como Kid, e, enfim, né, o desenvolvimento ali do relacionamento dos dois dentro da série. Eu acho ele um personagem, assim, muito interessante, e o mais legal de tudo é que eles não tiveram receio em transformar ele num personagem que poderia ser odiável, porque eu vou falar que chegou um ponto que eu não aguentava mais, assim, também. Assim como a Carrie me estressava, ele também me estressava. E eu não tinha carinho algum por ele, eu sentia de fato como se ele fosse um ex-namorado de uma amiga minha e ele estivesse lá enchendo o saco. Então, tinha vezes que eu ficava assim, mas meu Deus, homem, tipo, supera, vai embora. E foi muito legal, porque conforme a série vai passando, né, e o personagem, de certa forma, vai amadurecendo, eu acabei criando um carinho extremo por ele. E aí, quando ele aparecia, eu sentia como se fosse um velho amigo meu, assim, que aparecia e eu torcia pra ele fazer participações no episódio, eu ficava muito feliz quando ele aparecia. Então é muito legal a maneira como eles conseguiram desenvolver esse personagem, que no começo da série, inclusive, eu pensei assim, vai ser só um cara que vai, tipo, ir e vir, assim, mas, tipo, nada demais, né? Não, ele é praticamente o quinto integrante ali da história. E, claro, a série ainda se destaca por conta da sua óbvia homenagem a Nova York, né? É uma série em que a gente vê não só aquelas personagens andando pra lá e pra cá em Nova York, vivendo suas vidas, indo no cinema, indo no parque, andando e falando sobre a vida delas no maior volume possível dentro de um restaurante, morando em apartamentos muito legais,
tendo uma vida noturna extremamente agitada, mas também elas falam de Nova York com uma paixão. Acho que tem até um episódio que se chama, tipo, I Love New York, em que a temática inteira é falar como elas gostam de Nova York e como elas são nova-iorquinas, né? E eu acho muito legal, assim, a maneira como eles mostram isso, assim. A série também ficou muito conhecida pelo seu lado de moda, né? A própria personagem da Carrie Bradshaw, como eu falei, se tornou um ícone de moda, assim. Ela era muito ligada, né? Tanto é que ela sempre tá usando alguma coisa de luxo, assim. Elas falam muito sobre marcas de luxo mesmo. E a série acabou ficando com esse legado, digamos assim. Mas não é só de legados que se vive Sex and the City, a série também foi muito premiada, eles ganharam um total de 7 Emmys ao longo das suas temporadas e um total de 8 Globos de Ouro. E nos Emmys eles inclusive levaram pra casa o Emmy de melhor série de comédia. E além da série original, também fizeram outros 2 filmes e depois fizeram agora uma série que lançou ano retrasado, enfim, uma série que seria a volta ali do Sex and the City, que é o Just Like That, que acompanharia novamente ali as personagens. Eu ainda não assisti a nova série, mas eu vi o filme, o primeiro deles, e eu vou falar pra vocês que eu tive uma surpresa extremamente positiva com ele. Eu vi muitas pessoas falando que o filme não era tão bom quanto a série, enfim, então eu fui com expectativas meio assim, né? Mas eu fui assistir ele logo quando eu acabei a última temporada, o último episódio. Gente, é exatamente igual a série. É como se fosse um episódio de 2h30 da série. É maravilhoso, assim, eu achei sensacional. Eu acho que muitas pessoas podem não gostar por conta das coisas que acontecem ali dentro do filme, né? As decisões que os personagens tomam. Mas eu acho que é justamente isso que é Sex and the City. Muitas vezes elas tomam decisões que a gente não concorda, que a gente não gosta. Eu não gosto de grande parte das decisões que as personagens fizeram e não tomaria decisões iguais a elas. E no filme isso também acontece. Mas eu acho que essa é a graça, assim, da série, porque ela é muito verdadeira, né, em todos os sentidos possíveis, apesar das amigas, grande parte delas, terem empregos mais diferentões, né. Então você tem a Carrie, que tem uma coluna, e sabe Deus como é que ela sobreviveu todos esses anos em Nova York só com uma coluna. Não sei como isso foi possível, ainda mais comprando todos os artigos de luxo que ela tem. Mas enfim, é uma série muito, muito legal e muito divertida, assim, que eu realmente recomendo, porque ela é engraçada, ela vai conseguir te prender, assim, com os personagens, você vai se sentir parte daquele grupo, você vai condenar as ações dela, você vai torcer por elas, e vai chegar no final, você vai se emocionar. Eu, putz, fiquei muito emocionada, assim, no final, não só pelo desfecho da história inteira, mas também porque, putz, eu tava muito feliz por aquelas pessoas, assim, eu de fato me sentia parte do grupo e acho que essa foi a melhor coisa de ter assistido a série. Sem contar que ela é uma série muito divertida, né? Ela tem referências a todo tipo possível de filme, de série, de música, de estilo, de jeito, enfim, ela é uma série bem diferente, assim, e curtinha, né? Tem 30 minutos cada episódio, 6 temporadas e, enfim, vale de fato muito a pena. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Sex and the City, se você ainda não assistiu. E também deixar aqui nos comentários qual que é a sua série favorita, sua série de comédia favorita, enfim. Então foi isso e até o próximo vídeo.